Como funcionam os anjos designados para hospitais? Nos hospitais, o véu entre os mundos é mais fino. Muitos enfermos passam por lá e outros são curados em um processo complexo. É por isso que os anjos são designados para trabalhar nos hospitais, além dos anjos da guarda das pessoas, porque quando as pessoas estão morrendo ou doentes, há muitas coisas para fazer. Os anjos devem confortar as pessoas para encontrar a paz e ajudá-las a cumprir o desígnio de Deus, para recuperar a saúde ou fazer a passagem. Há também uma guerra espiritual neles, e há casos em que a sua presença foi registrada em fotografias. Há um tempo atrás, em 2008, foi produzido vídeo de segurança mostrando uma luz radiante que parecia angelical, e estava ligado à recuperação milagrosa de uma jovem que sofria do que se acreditava ser uma pneumonia fatal. A ex-enfermeira Penny Sartori passou mais de 20 anos trabalhando na UTI e concluiu sua tese de doutorado, cujas conclusões estão no livro The Wisdom of Near-Death Experiences. E disse que, independentemente de serem crentes, agnósticos ou ateus, todos têm um sonho ou uma visão de como seu familiar deixa este mundo guiado por alguém. Sejam cônjuges falecidos, seres anônimos ou anjos, e o fazem com um claro sentimento de paz e amor. Os anjos estão entre nós em momentos cruciais. Alguns meses antes de morrer de um tumor cerebral inoperável, Ryan Reynolds, de 10 anos, estava em um piquenique com familiares e amigos, e durante o passeio disse à mãe que podia ver os anjos. Isso não era incomum, já que Ryan sempre falava sobre anjos. Mas quando as fotos do piquenique da família eram vistas, ali mesmo entre os tios e tias e amigos havia imagens em branco, transparentes. A princípio pensamos que tinha algo a ver com o desenvolvimento, disse Shirley Reynolds, mãe de Ryan. Porém, a mãe de Ryan não foi a única a ver fotos com imagens inusitadas. Na verdade, 3 câmeras diferentes, usando 3 tipos diferentes de filme, em fotos tiradas de 3 locais diferentes, tinham as mesmas formas brancas transparentes. Nunca vi isso antes em uma foto, disse Angie Schaffer, fotógrafa de um jornal local. Pensamos que talvez houvesse manchas nele. Devemos nos surpreender? Os anjos estão conosco durante toda a nossa vida e nos conduzem à vida após a morte. E alguns que tiveram um vislumbre disso dizem que seus anjos os levaram em uma viagem ao céu. Essas são histórias dos crescentes anais de experiências de quase morte. Os espíritos ao redor da maioria das pessoas não incluem uma caveira com uma foice, mas sim um radiante mensageiro ou guardião branco. Uma das visões mais comuns dos anjos nos hospitais é ajudar os moribundos a chegar ao céu. Alguns dizem que são alucinações da medicação dada aos moribundos. No entanto, essas visões também ocorrem quando os pacientes não estão medicados e totalmente conscientes. O papel dos anjos com os moribundos é confortá-los, encorajá-los, dar-lhes paz no processo de sua doença e segurança quanto ao seu futuro, e que percam o medo da passagem para a outra vida. No livro Enciclopédia dos Anjos, Ellen Dilley diz que se o moribundo vem sofrendo muita dor ou depressão, observa-se uma mudança total de humor e a dor desaparece quando ele tem a visão dos anjos. E a enfermeira Trudy Harris, que escreveu o livro Glimpses of Heaven, relata que essas experiências angélicas são frequentes naqueles que estão morrendo, e que geralmente aqueles que têm essas visões no leito de morte recebem uma visão de como é o céu. Eles falam de luz brilhante, cores intensas, campos verdes com flores. Mesmo aqueles que estiveram perto de uma pessoa moribunda muitas vezes descrevem ter ouvido belos coros e cheirado fragrâncias florais pouco antes da passagem ou na própria passagem. Os anjos que os moribundos veem são descritos como mais bonitos do que poderiam imaginar, homens altos, vestidos de branco, luminescentes. E eles emitem um som muito mais bonito do que qualquer sinfonia que já ouviram. Descrevem uma cena de tamanha beleza que é impossível descrevê-la com palavras. Os anjos que visitam habitualmente os moribundos são os seus anjos da guarda. Mas também há histórias do aparecimento do arcanjo Miguel. E geralmente acontece que os pacientes morrem pouco depois de ver esses anjos.
os anjos protetores durante as visitas aos médicos, e especialmente durante a internação as orações de proteção invocando os anjos, e em primeiro lugar Jesus e sua mãe, são cruciais. Há uma grande interação espiritual quando um professor ateu chamado Dr. Howard, agora um crente, teve uma experiência de quase morte. Ele disse mais tarde, várias vezes durante esse período, quando eu estava acordado e pensava que ia morrer logo, um anjo entrava no quarto. O quarto estava cheio de luz branca radiante e a bela figura do anjo luminoso apareceu ao lado da minha cama. Isso só aconteceu quando eu estava acordado e fui surpreendido pela aparição do anjo. O anjo me assegurou que eu iria viver e que Deus estava cuidando de mim. Imediatamente me senti melhor fisicamente e emocionalmente. O anjo nunca vinha quando outra pessoa estava na sala, e o anjo sempre saía da sala antes que outra pessoa chegasse. Uma enfermeira frequentemente entrava na sala imediatamente após a saída do anjo. Eu estava sentado na cama, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e estava contando a eles que um anjo acabará de entrar no quarto. Eles sempre riam e me diziam para descansar. Eu sabia que a única razão pela qual eu estava vivo era porque os anjos estavam ajudando a me curar. Há histórias de enfermeiras e outros profissionais de saúde relatando ocorrências sobrenaturais no hospital e a presença de anjos. Nem todo mundo é cético. Na verdade, a maioria dos enfermeiros não são. Um deles, que prefere manter o anonimato, disse: existem algumas ocorrências que posso relatar. Certa vez, há alguns anos, um paciente estava ficando muito nervoso e quando isso acontecia, havia preocupações com a segurança. Pedi a Deus que enviasse São Miguel e os anjos e arcanjos para ajudar na situação. Notei um anjo muito grande na unidade. Fiquei surpreso e então ele me disse: por que você está surpreso? Você pediu ajuda, certo? O paciente acalmou-se sem aplicar a força que por vezes é necessária por motivos de segurança, do próprio paciente e de outros. Mais uma vez eu estava passando pelo quarto de um velho, notei um anjo muito grande em seu quarto, como a luz do sol. Foi muito bonito, uma cena pacificadora. Em outra ocasião, um paciente muito agitado nos procurou para ser internado na unidade. Pedi a Deus que mandasse anjos para ajudar na situação. E devido ao trabalho muito amoroso e reconfortante dos outros dois da equipe, ele ficou muito calmo e depois foi dormir. Senti uma sensação maravilhosa de paz e união naquele momento e acho que os anjos estavam ajudando na situação. Eu também vi algumas vezes com o canto do olho alguém vestido andando pelo corredor, que simplesmente não estava fisicamente lá. Certa vez, quando isso aconteceu, senti alguém entrando em uma sala. Por um segundo pensei que fosse um paciente, até perceber que o quarto estava vazio, tendo sido despejado algumas horas antes no check-out de um paciente. Fui verificar e de fato não havia ninguém lá e o quarto estava trancado para que ninguém pudesse entrar lá. Os sacramentais e a água benta. Sou técnico em psiquiatria e trabalho em uma unidade de internação de saúde mental há 8 anos. Comecei a carregar alguns sacramentais abençoados no bolso, bem como uma pequena garrafa de água benta comigo sempre que trabalho. Sinto-me confortado e protegido por eles, e às vezes coloco água benta na testa ou borrifo algumas gotas no trabalho. Também sinto que traz uma influência positiva nas minhas interações com os pacientes. Rezo antes de ir trabalhar, pedindo a intercessão de Jesus, São Miguel, São Pio, São José, São Rafael, Maria e meu anjo da guarda. Peço orientação, proteção e cura, e para ser ajudado a dizer as coisas certas para os pacientes e fazer o que é mais útil para eles, e para mantê-los seguros. Sou muito grato a Deus, aos santos e aos anjos por ajudarem a mim e aos nossos pacientes desta forma. Como estudantes de enfermagem, temos pouco tempo para causar uma impressão duradoura em nossos pacientes. Toda vez que entro no quarto do paciente fico um pouco nervoso porque não tenho certeza de como o paciente vai me perceber. Selecionou um paciente para mim para eu aprender, investigar o processo da doença e entregar o relatório na manhã seguinte. Me senti preparada e pronta para fazer minhas avaliações, intervenções e ensinamentos. Quando entrei no quarto,
vi minha paciente deitada na cama, de costas para mim, com a coberta sobre a cabeça. Chamei-a para me apresentar, mas só quando lhe disse que meu nome era Milagros, uma estudante de enfermagem, e que estava disposta a cuidar dela. Ela tirou o cobertor e se sentou na cama procurando atenção. Houve uma conexão imediata, diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Quando eu tinha feito a atenção naquela manhã, conversamos sobre vida, amor e família. Quando ela começou a falar sobre sua saúde, notei uma grande mudança. Ela baixou a cabeça e sua voz era baixa, como se estivesse envergonhada. Então ela me revelou que uma semana antes havia tentado tirar a própria vida. Por quê? Perguntei-lhe. Ela me disse que estava tão sobrecarregada com a progressão de sua doença que sentia que não havia escolha. Na cama à minha frente, vi uma doce mulher com tanto a oferecer ao mundo, sentindo-se espiritualmente despedaçada e fisicamente derrotada. Expliquei a ela que ela tinha muito a agradecer aos netos e um ótimo trabalho ao longo do caminho e que seus 2 filhos mais velhos cuidam dela. Enquanto conversávamos, o capelão entrou na sala e se aproximou dela e perguntou se ela queria rezar. Virei-me para sair da sala pensando que queria um pouco de privacidade. Quando ela me pediu para ficar e orar com ela, nós 3 demos as mãos. Quando a capelã rezou, ela chorou e chorou. Quando a oração terminou e o capelão saiu, segurei-a em meus braços e garanti-lhe que o Senhor prepararia um caminho para ela. No final do dia foi difícil ir embora, mas prometi a ela que voltaria no dia seguinte para cuidar dela. No dia seguinte fizemos o relatório pré-conferência e depois disse à minha professora, Dona Ana, que queria fazer algo especial para o meu paciente. Ela me disse que na véspera o capelão havia lhe dado uma cruz, e como ela já tinha uma, eu poderia ficar com a outra. Quando ela me entregou, eu sabia que seria perfeito. Dizia Jesus me ama. Corri para o quarto dela. Quando entrei no quarto dessa vez ela já estava acordada e quando me viu seu rosto se iluminou. Ela me disse que estava esperando que eu fosse embora. Ela sorriu para mim e respondeu, você esteve em minha mente a manhã inteira. Dei a ela minha atenção e conversamos e rimos a manhã toda. Ele não parecia mais triste. Ela tinha uma energia vibrante ao seu redor que contagiava todos que entravam na sala. Ela olhou para mim e disse, você é um anjo e me dá esperança. Tirei a cruz do bolso e disse-lhe que sempre que se sentisse triste, agarrasse-se a esta cruz e fizesse uma oração. Ela pegou a cruz na mão e a aproximou do coração. Olhou para o teto e disse, obrigado Jesus por ter me enviado um milagre. Saí do quarto para dar uma chance para ele descansar e disse a ela que voltaria para ver como ela estava depois. Eu a examinava de vez em quando e notava que ela estava descansando, e em sua mão perto do peito estava a cruz que eu dei a ela. Ao final do dia houve uma despedida emocionada, pois senti como se estivesse deixando um grande amigo. Quando me virei para sair, ela disse, eu te amo. E eu respondi, eu te amo muito. Mais tarde naquela noite percebi que não estava perdendo um amigo próximo, estava ganhando um anjo. Assim como causei um grande impacto na vida dela, ela deixou uma impressão duradoura na minha. Na vida tudo acontece por um motivo, por intervenção divina, eu a escolhi como minha paciente ou ela me escolheu. Uma cruz, símbolo de esperança para os necessitados, de que Deus cuida deles, dada pelo meu professor que já tinha uma, passa para mim e agora passo para o meu paciente que vai se agarrar a ele quando ela tem que ganhar força. Dessa experiência só sei que sempre tentarei ser uma enfermeira compassiva, mesmo que eu esteja com meu paciente por pouco tempo, será o suficiente para fazer a diferença. Eu escolhi a experiência de aprendizado, mas na verdade um anjo me escolheu. Na sala de operações, Dr. Lloyd Hood, um cirurgião cardíaco de Spokane, Washington, que já morreu, relatou um evento relacionado que ele testemunhou durante uma ressecção de válvula cardíaca de emergência. Enquanto a equipe tirava a roupa e fazia a limpeza, outro médico fechava o tórax do paciente com vários fios. Aguardando a autópsia, a máquina de pressão, pulso e pressão localizada à esquerda continuou a funcionar, deixando cair o papel no chão. Ninguém, ao que parecia, tendo se dado ao trabalho de desligar o equipamento de monitoramento.
Isso acabou sendo providencial. Nós pegamos a história. O cirurgião responsável e eu fomos buscar nossas batas e máscaras e outras coisas e voltamos. Estávamos com nossas camisas de manga curta e discutindo se havia mais alguma coisa que poderíamos ter feito para o sucesso do paciente. E estamos de pé há pelo menos 20 minutos desde que este homem não tinha batimentos cardíacos, nem pressão sanguínea. E de repente olhamos para cima, quando o médico havia acabado de cobri-lo e vimos alguma atividade elétrica, e logo a atividade elétrica se transformou em um batimento cardíaco. A princípio pensaram que era o coração batendo sem vida real, mas então houve uma leitura da pressão arterial. Comecei a gritar, ele está voltando, tragam as enfermeiras. O homem estava vivo. Sua frequência cardíaca e pressão arterial subiram novamente. Ele se recuperou e não apresentou déficit neurológico, diz o Dr. Rude. Nos próximos 10 dias, 2 semanas, todos conversamos com ele sobre o que ele passou. O homem falou sobre a luz brilhante que muitos se lembram. Mas o que me surpreendeu foi que ele descreveu aquela sala de cirurgia, quando estava flutuando. E dizendo que, eu vi ele e o Dr. Catanil parados na porta com os braços cruzados e não sabia onde estavam. Anestesiologista. Mas o vi entrar correndo. E eu vi todos esses post-its, usados para mensagens de enfermeiras. Em suma, o paciente morto contou o que todos estavam fazendo, até mesmo a discussão fora da cama. Não há como eu ter descrito isso. Ele descreveu a cena, coisas que ele não poderia saber que estavam lá. Quer dizer, ele não acordou na sala de cirurgia e viu. Quer dizer, ele estava lá fora. Então o que isso te diz? São Paulo falou exatamente disso quando mencionou um homem na mesma situação que saiu do corpo e foi para o 2º ou 3º céu. O caso de Bárbara Visfield, ateia, ela certamente não era propensa a tais coisas. No entanto, ela ainda tem lembranças de sua experiência pós-operatória de quase morte em 1975. O que a transformou de mulher de orientação materialista, esposa de um homem muito rico. Bárbara deixou seu corpo e se viu no corredor do hospital, e também, como muitos, saiu do corredor para uma espécie de túnel, no final do qual foi um lugar onde conheceu sua falecida avó. Levei 37 anos para pensar em todas essas coisas maravilhosas que aconteceram comigo, diz Bárbara. Ela encontrou seu autêntico eu real depois de deixar uma vida de luxo que incluía um avião particular, para se tornar enfermeira respiratória e, mais tarde, psicoterapeuta. Eu não poderia ser como era antes, diz ela. O universo é muito maior do que podemos compreender, acrescenta Bárbara. Não há tempo linear. Quando você está no agora, Deus está em toda parte. É realmente um passeio fácil. Infelizmente, temos que convencer nosso ego a nos permitir pegar a estrada. É por isso que escrevi um livro chamado O Poder da Humildade. A viagem é uma viagem sem distância. Vai para dentro e para chegar ao nosso verdadeiro eu. Uma boa meditação nessa viagem. Bárbara soube dos abusos que sofreu da mãe quando era pequena. E por sua vez, ela de repente experimentou perdão e compreensão instantâneas, algo importante para a vida após a morte. Enquanto isso, Albert Einstein disse uma vez que existem 2 maneiras de ver o mundo, como se tudo fosse um milagre ou nada fosse um milagre. Optamos pelo primeiro. Quanto aos hospitais, temos que olhar o que acontece lá com olhos menos médicos e mais espirituais.